O fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 marcou uma grande mudança na ordem mundial. A Europa, que antes dominava politicamente várias regiões do planeta, saiu do conflito profundamente enfraquecida, tanto economicamente quanto militarmente. Países como Reino Unido e França, que controlavam territórios no Oriente Médio, já não tinham recursos nem legitimidade para manter esse domínio da mesma forma. Esse enfraquecimento europeu abriu espaço para uma nova dinâmica internacional, com os Estados Unidos e a União Soviética passando a exercer a maior influência global. O Oriente Médio entrou nesse jogo não por acaso, mas por reunir interesses econômicos e geopolíticos fundamentais. A região concentra grandes reservas de petróleo, que é um recurso essencial para a reconstrução da Europa e para o crescimento industrial das potências no pós-guerra. Além disso, sua localização estratégica conectando a Europa, a Ásia e a África fez do Oriente Médio um ponto-chave para rotas comerciais, militares e energéticas. Dessa forma, decisões sobre o futuro do Oriente Médio passaram a ser tomadas com forte influência externa, muitas vezes sem considerar plenamente as populações locais. E nesse contexto, ajuda muito a explicar por que a região se tornou palco de conflitos frequentes, disputas territoriais e intervenções internacionais ao longo do século XX. Bem, e falando sobre a criação do Estado de Israel, após a Primeira Guerra Mundial, a região da Palestina ficou sob o controle do Reino Unido, no chamado Mandato Britânico. Neste território viviam majoritariamente árabes palestinos, mas também havia uma crescente imigração judaica, estimulada pelo movimento sionista, que defendia a criação de um Estado judeu. Depois da Segunda Guerra Mundial, o cenário mudou drasticamente. O Holocausto gerou uma grande comoção internacional, e as potências vencedoras passaram a apoiar a criação de um Estado judeu como forma de reparação histórica. E em 1947, a ONU propôs o plano de partilha da Palestina, dividindo o território em dois estados, um judeu e um árabe. O problema é que esse plano foi aceito pelos judeus, mas rejeitado pelos árabes palestinos e pelos países árabes vizinhos, que consideraram a divisão injusta. Mesmo assim, em 1948 foi proclamado o Estado de Israel. Logo após essa proclamação, vários países árabes como Egito, Síria e Jordânia entraram em guerra contra Israel. Israel acabou vencendo esses conflitos e ampliou seu território além do que havia sido previsto pela ONU. E como consequência, centenas de milhares de palestinos foram expulsos ou fugiram de suas terras, dando início ao chamado problema de refugiados palestinos. E esse processo marcou o início de um conflito prolongado baseado em disputas territoriais e políticas que até hoje influenciam a instabilidade do Oriente Médio. Olá, caro telespectador. Eu sou o Gabriel e hoje vamos falar sobre um importante debate histórico: Guerra Fria e a participação dos conflitos do Oriente Médio e intrínsecos a ela. Mas antes, vamos começar com uma pequena observação, já que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo não entrou exatamente em paz. Na verdade, os conflitos só mudaram de forma. Com o início da Guerra Fria, lá enquanto os Estados Unidos disputavam poder com a União Soviética, o Oriente Médio passou a adotar um importante papel no cenário mundial. É nesse contexto que surgem dois princípios fundamentais: os conflitos entre Israel e seus países vizinhos e a Revolução Iraniana. É sobre isso que vamos falar agora. O contexto geral é que o Oriente Médio se tornou uma região extremamente importante, tanto pela sua localidade estratégica, quanto pelas suas grandes reservas de petróleo. Com a criação do Estado de Israel, lá em 1948, essa região passou por uma sequência de confrontos diretos. Vários países árabes não aceitavam a existência de Israel, e isso contribuiu ainda mais para os confrontos diretos e aumento da instabilidade. O principal conflito de Israel foi com o Egito, quando lá em 1956 aconteceu a crise do Canal de Suez, uma rota comercial extremamente importante que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Quando o presidente egípcio Gamal Abdel nacionalizou o Canal de Suez, isso afetou diretamente os interesses internacionais. Países como França, Inglaterra e Israel se envolveram no conflito, mostrando que, apesar de acontecer no Oriente Médio, havia uma forte influência externa. Uma característica marcante. Outro episódio importante foi a Guerra dos Seis Dias em 1967. Nesse conflito, Israel lançou um ataque preventivo contra os países árabes vizinhos. Em apenas 6 dias, Israel conquistou territórios estratégicos e consolidou sua superioridade militar na região. Esse conflito mudou completamente o equilíbrio de forças no Oriente Médio. Enquanto Israel se consolidava militarmente na região e mantinha as alianças com os Estados Unidos, outro país do Oriente Médio passava por uma transformação profunda: o Irã dos Estados Unidos, que passava por um processo de modernização. Mas essa modernização era desigual e vinha acompanhada de forte repressão política. A insatisfação popular cresceu até culminar na Revolução Iraniana de 1779. Liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, a revolução derrubou o Shah e instaurou um regime islâmico no país. Diferente do governo anterior,
o novo regime rompeu relações com o Ocidente, principalmente com os Estados Unidos. É aí que vemos hoje esses conflitos tão presentes nos dias de hoje. A Revolução Iraniana teve um impacto enorme na geopolítica do Oriente Médio. Enquanto Israel se mantinha como aliado dos Estados Unidos, o Irã passou a representar uma força de oposição forte à influência ocidental. Isso reforçou ainda mais o papel do Oriente Médio como um dos principais palcos da Guerra Fria. Os conflitos envolvendo Israel e a Revolução Iraniana mostram que o Oriente Médio não foi apenas um cenário secundário na Guerra Fria, mas um espaço central onde interesses políticos, econômicos, territoriais e ideológicos se cruzavam. E muitos desses conflitos continuam influenciando o mundo atual. Por isso, é importante compreender que esse período é tão essencial para entender o século XIX. Saindo do calor da Revolução Iraniana, a gente sobe um pouco no mapa e chega no país vizinho ao norte, o Afeganistão. Nós estamos em dezembro de 1979. E se a Guerra Fria fosse um jogo de xadrez, esse foi o momento em que a União Soviética sacrificou sua dama por um peão. Mas esse sacrifício não deu muito certo, não. Muita gente chama esse conflito de o Vietnã da União Soviética. Mas para entender por que isso foi tão catastrófico e por que esse nome, nós precisamos voltar um pouquinho ao passado. O Afeganistão já tinha um governo comunista desde 1978, resultado da Revolução de Saul. Só que esse governo, liderado por um partido que era bem dividido e impopular, tentou forçar reformas extremamente radicais num país estritamente religioso. Eles mexeram nas leis de terra, no casamento e tentaram impor até o ateísmo à força. Qual que foi o resultado disso? O campo se revoltou. O governo afegão começou a colapsar e pediu ajuda a Moscou. A União Soviética tinha uma regra bem clara na época. Nenhum país socialista pode deixar de ser socialista. E com medo de que o líder afegão da época mudasse de lado para os Estados Unidos, os soviéticos então decidiram que não iriam apenas ajudar, eles iriam invadir, matar o líder instável e colocar um fantoche no lugar. Então, no dia 24 de dezembro de 1979, que aí de fato começa a guerra do Afeganistão, os tanques soviéticos cruzaram a fronteira. Eles achavam que iam estabilizar o país em 6 meses e iam embora. Spoiler, eles ficaram lá quase 10 anos. Por mais que o Exército Vermelho fosse extremamente treinado, com grandes equipamentos, investimento pesado, como tanques e helicópteros, o exército não era treinado para... o exército era basicamente treinado para as grandes guerras nas planícies da Europa. Só que ali a gente está em um contexto totalmente diferente. O Afeganistão, ele é um labirinto de montanhas aqui, ó. Tem cavernas, desertos, e não um ambiente nem um pouco familiar para os russos, né, para os soviéticos. E o pior, que eles encontraram um inimigo ali muito perigoso, os mujahidins. Basicamente, os mujahidins não eram um exército em si. Eles eram vários grupos de guerrilheiros, de tribos e guerrilheiros islâmicos, né? Unidos por um único objetivo, que era o jihad. Basicamente, guerra santa, que seria contra o invasor ateu. Eles conheciam cada pedra daquelas montanhas, nativos de lá, né? Então, a tática soviética de terra arrasada, que era bombardear vilas inteiras para negar abrigo aos rebeldes, só gerou mais ódio e mais recrutas para os mujahidins. E aqui entra a guerra de procuração, porque enquanto os soviéticos sangravam nas montanhas, tentando vencer alguma coisa, o mundo viu uma oportunidade. Os Estados Unidos, através da CIA,
iniciou a Operação Ciclone, que foi um dos maiores programas secretos da história, com a ajuda da Arábia Saudita, que dava dinheiro, e o Paquistão, que dava as bases e o treinamento. Os Estados Unidos inundou o Afeganistão de dinheiros e armas, né? Só que não eram quaisquer armas, não. Não era qualquer arma. Porque em 1986, por exemplo, os americanos entregaram o Game Changer, praticamente. Os mísseis FIM-92 Stinger. Cara, eles eram portáteis disparados no ombro, guiados por calor. E, de repente, os temíveis helicópteros soviéticos começavam a cair no céu como moscas. A superioridade aérea da União Soviética acabou. A guerra custou bilhões de rublos, que a União Soviética, inclusive, não tinha. Mais de 15 mil soldados soviéticos morreram e cerca de 1 milhão de civis afegãos. 1 milhão para 15 mil soldados soviéticos. A guerra se tornou impopular na casa. As mães russas, por exemplo, não entendiam por que seus filhos morriam em um deserto tão distante, né? Quando Mikhail Gorbachev assumiu o poder da União Soviética, ele percebeu que o Afeganistão era mais uma ferida que não parava de sangrar. Em 15 de fevereiro de 1989, o último tanque soviético cruzou a ponte da Amizade de volta para casa, né? Então, no final, a derrota no Afeganistão destruiu a imagem da invencibilidade do Exército Vermelho e, querendo ou não, acelerou o colapso da União Soviética, que inclusive aconteceu 2 anos depois. Mas a tragédia real mesmo ficou para trás. Quando os soviéticos saíram e os americanos cortaram o financiamento, afinal a Guerra Fria praticamente tinha acabado, o Afeganistão caiu em uma guerra civil brutal entre os próprios grupos do Mujahidins. Porque, como eu disse, eles eram juntos contra um inimigo em comum. Mas não significa que os grupos em si viviam em harmonia e paz, né? Inclusive, desse caos todo que estava rolando, esse vácuo de poder, surgiu uma facção ultra-racial que prometia a ordem através de uma interpretação extremista, né, da lei islâmica, o famoso Talibã, que a gente já ouviu muitas vezes. E, abrigado pelo Talibã, um rico saudita que também lutou nessa guerra contra os soviéticos começou a planejar o futuro da sua organização. O nome dele, inclusive, era Osama Bin Laden, né? Ou seja, as sementes do 11 de setembro foram plantadas nas montanhas do Afeganistão, adubadas principalmente pela Guerra Fria. Para encerrar o nosso trabalho, eu queria convidar vocês a dar um passo para trás e dar uma olhada no quadro geral. Percebam o padrão e as repetições em tudo isso que nós estamos apresentando. Porque muitas vezes a gente ouve que o Oriente Médio é uma região problemática por natureza, ou que eles estão sempre brigando por religião. Mas depois que a gente estuda esses conflitos, a gente vê que essa é uma visão muito superficial do que de fato está acontecendo. Porque o que ocorreu lá foi uma tempestade perfeita causada por 3 ingredientes principais. O primeiro deles foi justamente as fronteiras artificiais. Por quê? A maioria desses países foi desenhada em gabinetes na Europa, com régua e caneta, ignorando completamente quem morava lá. Então, etnias rivais foram forçadas a viver juntas e povos amigos foram separados. Isso criou nações totalmente frágeis desde o seu nascimento. O segundo fator foi esse xadrez da Guerra Fria. A região nunca teve paz para resolver seus próprios problemas. A gente viu isso no Irã e no Afeganistão. Os governos eram derrubados e os ditadores eram financiados não pelo bem do povo, mas porque interessava a Washington ou a Moscou. O Oriente Médio foi usado como um tabuleiro onde as superpotências jogavam sem nem se importar com as peças. Ou seja, elas jogavam como se todas as peças fossem um peão. E terceiro, claro, seria o ouro negro, que é o petróleo, que é a maldição dos recursos, colocando assim. A disputa pelo petróleo garantiu que o mundo inteiro quisesse controlar a região.
financiando guerras para garantir o estabelecimento energético do Ocidente. Bom, os 3 casos que trouxemos hoje, a criação controversa do Estado de Israel, a revolução religiosa no Irã e a invasão desastrosa do Afeganistão, não são fatos isolados de livros de história. O conflito em Israel continua sendo uma ferida aberta na diplomacia mundial. O Irã continua sendo um polo de tensão nuclear e ideológica contra o Ocidente. E o Afeganistão, cara, o vácuo deixado lá nos anos 80 gerou o terrorismo global que mudou o mundo em 2001 e cujas consequências a gente vive até hoje. Então, a gente entender a história do Oriente Médio na Guerra Fria é fundamental para entender o noticiário de hoje. Não dá para olhar para a crise de refugiados, para o preço da gasolina ou para o medo do terrorismo sem olhar para trás. O equilíbrio do mundo no século XXI ainda é frágil porque as fundações construídas no século XX foram feitas de pólvora e do interesse alheio. Bom, basicamente é isso. Obrigada pela atenção de todos.